E hoje temos os novos chips M5 Pro e M5 Max que equipam os novos MacBooks Pro que acabam de ser anunciados aí pela Apple. Pois é, o meu aqui, ó, M4 Pro, acabou de ficar velho. Tem também MacBook Air M5 e novos monitores Studio Display, incluindo aí uma nova versão com uma tela mini LED. Mas, por enquanto, ainda não temos o anúncio do MacBook mais barato. Porém, ele já vazou o nome desse negócio. Parece que ele vai se chamar MacBook Neo, ou MacBook Neo, enfim. Então esse vai ser o nome desse MacBook mais baratinho com chip de iPhone, que vai ficar ali abaixo do MacBook Air. Inclusive o preço do MacBook Air subiu. Aliás, tudo que eu vou falar aqui hoje já está entrando em pré-venda lá nos Estados Unidos amanhã, dia 4 de março, e chega às lojas no dia 11 de março. Porém, aqui no Brasil não temos nenhuma informação sobre a disponibilidade, mas a gente já sabe os preços e... subiu o preço de tudo. MacBook Air agora tem o chip M5, inclusive é o mesmo chip M5 que já estava aí no MacBook Pro, com 10 núcleos de CPU e 10 núcleos de GPU. Fora isso, ele não muda absolutamente nada em termos de design, é o mesmo design desde o MacBook Air M2. O M1 ainda tinha aquele design antigo lá dos modelos com Intel, aí o M2 recebeu essa atualização, mais quadradinho, e até hoje ele se mantém. O grande destaque está com o chip M5, que, segundo a Apple, é quase 10 vezes mais rápido que o M1 e 4 vezes mais rápido do que o M4 quando a gente fala de inteligência artificial. Isso porque agora cada núcleo da GPU tem um Neural Accelerator, que são os aceleradores neurais para ajudar. A gente tem ali a Neural Engine com 16 núcleos e temos também esses aceleradores na GPU, que são aí um destaque da arquitetura dos chips M5. Outra novidade é que temos o chip N1 com Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e também o protocolo Thread. O armazenamento começa agora em 512 GB, que é o dobro da geração anterior, e ele também pode ser configurado com até 4 TB de armazenamento, também o dobro em relação à geração anterior. E o carregador que acompanha o MacBook Air, que antes era de 30 watts, agora é de 40 watts com uma potência máxima aí de 60 watts. Fora isso, o restante é tudo igual. Mesma promessa aí de 18 horas de bateria, a mesma câmera de 12 megapixels Center Stage, mesmo design, a mesma tela mais básica, né? Uma tela simples LCD, apenas 60 Hz, que eu acho que é o grande ponto fraco do MacBook Air em relação à concorrência, né? E em relação ao próprio MacBook Pro, que tem a tela mini LED, que é muito melhor, sabe? O ponto fraco do MacBook Air é a tela. Ainda mais considerando que o preço subiu um pouquinho, né? Quando a gente considera esse preço de tabela, é meio caro para essa tela. Mas é a mesma história do iPhone 17e, né? De 2026 está lançando aí com 60 Hz de refresh rate. Eu acho que poderia ter ali pelo menos 90 ou 120, mas vai ficar para a próxima. Então, MacBook Air recebendo aí essa atualização traz mais desempenho, né? Desempenho de CPU, desempenho de GPU, muito mais desempenho de inteligência artificial. Esse é o grande ponto forte aí do chip M5. E lá nos Estados Unidos, como ele tem já um armazenamento maior, né? Ele começa com o dobro de armazenamento, ele também começa mais caro. Então, lá fora subiu $100 o valor. O modelo agora com tela de 13 polegadas chega custando $1.100. E aí esses $100 a mais aqui no Brasil viram o quê? R$1.000 a mais. Antes o preço tabelado dele pela Apple, na loja da Apple, a gente já conversou sobre isso ontem, R$13.000, agora R$14.000, um aumento aí de 7,6% no modelo com tela de 13 polegadas. Já o modelo com tela de 15 polegadas era R$15.500, aumentou R$500, R$16.000 agora. Esse subiu um pouquinho menos, né? 3,2%. Isso é o MacBook Air com esse chip M5 que já tinha sido lançado no ano passado, e agora temos os novos chips M5 Pro e M5 Max que eram aguardados para os MacBooks Pro, porque são os chips, né, de verdade para a máquina Pro, não o M5 nada, né, que tá até no iPad isso. E olha que o negócio tá impressionante. Eles estão com uma nova arquitetura no M5 Pro e no M5 Max, que eles chamam de Fusion Architecture, que combina 2 dies num único System on a Chip. Simplificando muito, é quase como se a gente tivesse 2 chips em um só. Nós temos também os novos super núcleos, que a Apple diz que são os núcleos de CPU mais poderosos do mundo hoje no mercado. E pelos primeiros testes que a gente tá vendo aí, parece que é realmente mais potente do que qualquer outra coisa que a gente tem hoje no mercado, inclusive CPUs de desktop. Meu, eu falo que ARM é o futuro, é isso, olha que louco. E a GPU tem um novo design aí com até 40 núcleos. Então é claro que a gente tá falando aí do M5 Max, nessas configurações com mais núcleos, né? Até 18 núcleos de CPU, sendo 6 super núcleos e outros 12 núcleos aí de alto desempenho e eficiência.
e até 40 núcleos de GPU, lembrando que cada um deles tem os Neural Accelerators, ou seja, aceleradores neurais para inteligência artificial, quadruplicando o desempenho em relação à geração anterior. Tem também a Neural Engine de 16 núcleos e o armazenamento também dobrou em relação à geração anterior, assim como os MacBooks Air. Então os MacBooks com M5 Pro começam agora com 1 TB de armazenamento e os MacBooks com M5 Max começam com 2 TB de armazenamento. Também temos o chip N1 com Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, e um pouquinho a mais de bateria nos modelos equipados com o chip M5 Max. O modelo de 14 polegadas ganha mais 2 horas de autonomia, chegando a 20 horas, e o modelo com tela de 16 polegadas mais 1 hora de autonomia, chegando aí até 22 horas. Fora isso, em termos de design, não temos nenhuma mudança. O corpo dele é o mesmo em relação à geração anterior. Esse meu aqui é um M4 Pro, então não mudou nada. Aliás, meu teclado está diferente aqui porque eu uso a película protetora. Tem link aí na descrição para que o teclado fique sempre novinho como ele está aqui. Não mudou nada, a tela de mini LED continua igual, né? O monobloco de alumínio aqui. Enfim, é mais uma atualização aí dos componentes internos. O chip, né? O M5 Pro e o M5 Max, o N1 e o armazenamento que mudou um pouquinho. E aí com isso, nós temos o MacBook Pro agora com 3 opções de chip. A gente tem o M5, o M5 Pro e o M5 Max. O M5 Pro tem 2 configurações e o M5 Max também. Então vamos resumir aqui todas as opções. A gente tem o M5 de entrada, que é o mesmo chip que está aí no Vision Pro e no iPad Pro, lançado no ano passado, agora no MacBook Air e também no MacBook Pro, com 10 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU e 16 GB de memória RAM na base, podendo ir até 32 GB de memória. Aí a gente tem o primeiro M5 Pro, ele traz 15 núcleos de CPU, 16 núcleos de GPU e a memória vai de 24 GB a até 48 GB. Depois, o M5 Pro melhor, traz aí 18 núcleos de CPU e 20 núcleos de GPU, com 24 GB de memória também, mas podendo ir até um pouco mais, 64 GB. E nos dois M5 Pro, a gente começa com 1 TB de armazenamento e pode expandir para até 4 TB. E por fim temos os modelos M5 Max, que aqui ambos os modelos têm 18 núcleos de CPU, e aí o modelo de entrada traz 32 núcleos de GPU com 36 GB de memória, e o modelo mais avançado 40 núcleos de GPU com 48 GB de memória, e só nesse modelo mais avançado você pode aumentar a memória RAM para até 128 GB. E também como o armazenamento aumentou, os M5 Max começam em 2 TB de SSD e vão até 8 TB. É muito armazenamento. Que isso? Montar isso daqui com 18 núcleos de CPU, 40 núcleos de GPU e 128 GB de memória, mais 8 TB de armazenamento. Sabe quanto sai aqui no Brasil? Chuta aí, essa máquina, esse notebook. R$90 mil. É dinheiro, não é? Falar em dinheiro, vamos aos preços lá nos Estados Unidos, lembrando que a partir desse preço, tá? Esse preço que eu vou falar aqui é o modelo mais básico e você pode ir personalizando, pegando o chip mais potente e gastando uma grana. MacBooks Pro com tela de 14 polegadas, M5 Pro $2.200, M5 Max $3.600. Telas de 16 polegadas, M5 Pro $2.700, M5 Max $3.900. Esse chip Max com uma contagem mais alta de GPU é impressionante, mas ele encarece demais o produto. E com relação aos preços aqui no Brasil, a gente começa com o M5 Nada, que assim como o nome dele, do nada, ele subiu R$1.000. Ele já estava à venda, não mudou nada no produto, subiu 5% e agora custa R$21 mil. O modelo Pro, que antes no M4 custava R$24.500, agora custa R$27 mil com o M5 Pro, um aumento aí de 8%. Já o Max, que antes no M4 Max custava R$40 mil, agora com o M5 Max custa R$45 mil, ou seja, um acréscimo aí de 12,5% no valor. Isso para os modelos com tela de 14 polegadas. Agora, os modelos de 16 polegadas, modelo Pro, que antes era 32 mil, agora é 34 mil, aumentou 6,2%. E o modelo Max, antes era 44 mil, agora 48 mil reais no modelo base. E aí ele pode até dobrar o valor, chegar até 90 mil reais. 90.400 reais. Lembrando que lá nos Estados Unidos a pré-venda começa nesta semana e na semana que vem ele já está nas lojas. E ainda não temos previsão aqui para o Brasil. E lembrando também que esses valores aqui no Brasil, né, é aquela história que eu falei ontem aqui, preços na Apple Store que são muito mais altos do que a própria Apple vende em outras lojas, como Mercado Livre, Amazon, etc. Inclusive, eu fiz aí o adesivo que você deveria receber se você compra na Apple Store Online um produto que a própria Apple vende mais barato em outras lojas. Tá aí, ó, o adesivo Eu Sou Trouxa. Acho que eu vou mandar fazer uns adesivos desse, hein?
Brincadeiras à parte, é sempre importante lembrar aqui que existe essa diferença, né? Apple Store versus mundo real. E os preços acabam sendo mais baixos na prática do que esses que a gente encontra por aqui. O próprio MacBook Air, que, o preço tabelado dele antes, o MacBook Air M4, estava em 13 mil reais. Mas você conseguia encontrar ele fácil por aqui em revendedores oficiais, lojas de confiança, como a PMG Imports, que a gente citou aqui no último vídeo, custando menos de 7 mil reais. É isso. Quase metade do que a Apple cobra no site. Não compra lá, não compra. Eu sei que a Apple nunca vai me chamar pra evento, nunca vai me convidar pra nada, porque eu falo o real aqui, mas eu já aceitei. Não sejam trouxas. Já basta eu sendo trouxa aqui. E agora nós estamos em um momento que existe o MacBook Air M5 e o MacBook Pro M5. Duas máquinas com o mesmo chip à venda, com uma variação no preço, e isso vai gerar uma dúvida para muitas pessoas. Então, eu sempre resumo de uma forma muito simples. O MacBook Pro, ele tem algumas conexões a mais, como HDMI, leitor de cartão SD, mas eu acho que o mais importante, o que diferencia um Pro de um Air, e porque hoje eu uso um Pro ao invés do Air, é a qualidade da tela mini LED com ProMotion, né, com 120 Hz. É uma tela comparável ao OLED e também a qualidade do som, que é muito superior. O MacBook Air ele é mais leve, um pouquinho mais compacto, tem uma tela mais básica, um som mais básico. Ele não tem uma dissipação de calor ativa, então você perde um pouquinho de desempenho se você ficar fazendo alguma coisa, uma tarefa intensa, tipo um render de vídeo por um tempo prolongado, mas não é muita coisa, tá? Eu não colocaria isso como fator decisivo na compra. O desempenho dele é bem equivalente aí ao modelo que tem dissipação de calor ativa, né? No caso, o Pro. Mas as grandes diferenças para mim entre esses dois modelos estão na tela e na experiência de som, além das conectividades. Se o Air tivesse uma tela melhor, eu já consideraria ele ao invés do MacBook Pro, mesmo não tendo áudio ou as conectividades. Eu gosto dele que é muito leve, é mais compacto, faz uma diferença na mochila aí no dia a dia quando a gente fica cobrindo esses eventos malucos. Então, fica aí as minhas considerações aqui para ver se ajuda alguém aí que tá com essa dúvida para tomar essa decisão. Mas conhecendo a Apple, acho que eles vão lançar esse MacBook Neo mais baratinho agora. Ele vai ter uma tela similar à do MacBook Air. E aí no ano que vem o MacBook Pro ganha a tela OLED. Aí o MacBook Air ganha a tela mini LED. E o outro continua com a tela LCD mais básica. É triste, mas é capaz de acontecer isso. Podia tacar o LED em tudo logo, pô. E por fim, a Apple também anunciou hoje novos monitores Studio Display, incluindo uma versão XDR com tela mini LED. Os dois monitores são 5K, 5120 por 2880 pixels. Temos aí câmera de 12 megapixels Center Stage, 3 microfones, 6 alto-falantes com melhorias no áudio, segundo a Apple. Aí temos um grave 30% mais potente, 2 portas Thunderbolt 5 e 2 portas USB tipo C, com suporte a Daisy Chain. Você pode ligar até 4 monitores com uma única conexão Thunderbolt. E o Studio Display normal, ele recebe essas melhorias como áudio, câmera, Thunderbolt 5, mas a tela se mantém praticamente a mesma, que é um painel LCD com 60 Hz, o que é lamentável pelo preço que ele custa. Já o XDR está muito mais interessante porque agora nós temos uma tela mini LED, é uma tela LCD ainda, mas tem ali um backlight mini LED que deixa ele comparável ao OLED, assim como os MacBooks Pro. São 2.304 zonas de dimerização e um refresh rate que vai até 120 Hz. O brilho também sobe até 1000 nits com um pico de 2000 nits para conteúdos HDR. Lembrando que o modelo mais simples, que não tem mini LED, tem aí um brilho de 600 nits. Por fim, esse modelo mais avançado entrega um carregamento de até 140 watts quando você conecta um MacBook direto nele. Então, com um único cabo, você carrega o MacBook e pode pendurar até 4 telas, ligando só um cabo no MacBook. É muito legal, mas também é muito caro. Lá nos Estados Unidos, o modelo mais simples custa $1.600 e o modelo mais avançado aí, com a tela mini LED, o XDR, custa $3.300. É mais que o dobro da tela. Aqui no Brasil não sabemos ainda a disponibilidade, mas os preços é aquela coisa, né? O Studio Display é R$19 mil, subiu um pouquinho também em relação à geração anterior. E o XDR, R$39 mil. R$39 mil por um monitor com tela de 27 polegadas que não é nem OLED. É difícil, viu? Por outro lado, a gente está falando de um equipamento profissional, um equipamento usado em estúdios de Hollywood, né? Então, quando a gente coloca ele nessa categoria de um equipamento Pro, de verdade, né, profissional, aí esse preço até faz sentido, porque tem monitores que custam o dobro disso para ter ali toda a precisão de cores e compatibilidade com câmeras de cinema, né? Então, enfim.
É isso, quando a gente olha do ponto de vista de um produto para um consumidor, é um absurdo. Quando a gente olha do ponto de vista dele ser de fato um equipamento profissional, aí é outra história, é outra discussão, né? Mas enfim, ainda é muito caro em relação ao valor lá nos Estados Unidos, né, pô? $3.300 vira R$39 mil. Ah, c... E para encerrar o vídeo, vamos ler alguns comentários de ontem, quando comentamos aqui o lançamento do iPhone 17e e também do iPad Air com chip M4. O velho Beat falou que as pessoas não falam muito, mas esses iPhones são perfeitos para desenvolvedores e smartphones corporativos. Pois é, você tem uma potência legal, ele é o mais barato. Para rodar testes de desenvolvimento ou usar em ambiente corporativo é legal mesmo, bem lembrado. O Thalisson Souza disse que é o iPhone 16e sabor iPhone 17. É tipo isso. O Douglas Lourenço falou: o 17E é reciclagem do lote dos 16E que não vendeu. E o irmão do Jorel falou que é fofinho esse celular montado com o resto de estoque. O Tim Cook é o rei da logística, é literalmente isso. Ele fica aproveitando os componentes ali que sobraram de um lugar, coloca num outro. Por isso que tem o mesmo design no iPhone 17E. Só estão requentando ele aí com MagSafe e os chips que sobraram. E por fim o Fábio aqui, ó. Ótimo custo-benefício. Fanboy de Apple não cansa de passar vergonha. Ai, na verdade eu já cansei já, mas engaja, né? Se não gostou, não assiste, ninguém te obrigou a clicar nesse vídeo. Mas já que você clicou, deixa o seu like e comenta aí o que você achou das novidades de hoje. Amanhã vai ser a novidade mais legal, o MacBook aí baratinho, e estaremos de volta aqui com mais um vídeo cobrindo essa semana de lançamentos. Depois, mais pra frente, a gente traz os produtos pra fazer unboxing e analisar aqui na bancada também. Então é isso, deixa o seu like, comenta e nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima. Até amanhã.